De um assunto, gente, que tem sido discutido aí nos últimos dias por causa dos casos, né? Infelizmente, casos de morte que estão pipocando aí no país. A gente estava acompanhando o caso da dentista, do namorado que morreram e aí confirmou que era febre maculosa. A gente foi atrás de saber como é que tá a situação, Loli, dessa doença no país. Pois é, segundo a última atualização do Ministério da Saúde, neste ano são 49 casos em todo o Brasil. 6 pessoas, infelizmente, morreram. Nos últimos 10 anos, o Brasil soma 753 mortes pela doença. As últimas mortes foram registradas no estado de São Paulo e acende o alerta para essa situação. A gente conversa agora com a repórter Mariana Maneta, que atualiza a gente sobre quais medidas estão sendo tomadas por lá. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Loli, aos ouvintes da Itatiaia. Olha, pessoal, segundo a Prefeitura de Campinas, onde tudo aconteceu, o Departamento de Vigilância em Saúde desencadeou uma série de ações de prevenção, informação e mobilização contra a febre maculosa na Fazenda Santa Margarida, onde tudo aconteceu. O distrito onde ela fica localizada, de Joaquim Egídio, é mapeada como uma área de risco para a doença. E os responsáveis pela fazenda foram notificados, a fazenda ficou por 30 dias, está por 30 dias fechada, sobre a importância da sinalização quanto ao risco da febre maculosa. E nos próximos dias, os técnicos da Devisa farão uma pesquisa para verificar como está a infestação de carrapatos no estado. Os casos da doença em Campinas, que é uma cidade que fica no interior de São Paulo, nos últimos dias despertou um alerta muito grande devido à alta letalidade. Todas as vítimas participaram de uma mesma festa no interior da cidade. Então a gente está falando do Douglas Costa, da sua namorada também, a dentista Mariana Giordano, e também uma outra morte que foi confirmada, a Evelyn Caroline, de 28 anos. Ontem é o último caso que foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, uma jovem de 16 anos que faleceu. Todos eles frequentaram uma feijoada na Fazenda Santa Margarida. A festa reuniu mais de 3.500 pessoas. Vale lembrar que essa festa acontece por 22 edições. A fazenda é considerada um local provável de infecção e, de acordo com a prefeitura, classifica o quadro como um surto de doença. Então, para entender essa situação, nós conversamos hoje cedo com o infectologista Dr. Estevão Urbano. Nós perguntamos para ele sobre o que tem dito muito nas redes sociais, na mídia, que o diagnóstico das vítimas foram tardio. Então, nós vamos ouvi-lo para entender como que isso pode ser evitado. Em relação ao diagnóstico tardio, é muito importante, então, para que isso não ocorra, que o médico sempre pense nessa possibilidade. E muitas vezes, quando essa doença está um pouco mais sumida, os médicos esquecem de pensar nessa possibilidade. Então, para todo indivíduo que vai em locais de risco, principalmente em zonas rurais, que tiveram contatos com carrapato, independente se há ou não casos recentes, o médico tem que pensar nessa possibilidade. Só assim os diagnósticos eles não ficam tardios, os exames são feitos rapidamente e o tratamento iniciado precocemente. Nós também perguntamos sobre o que devemos fazer quando tomamos conhecimento que nas áreas onde nós estamos, se é de mato, se é no interior, o que a gente deve fazer? Vamos ouvi-lo. Nesse momento, em especial naquelas áreas onde foram reportados os casos, as pessoas devem evitar circular pelas matas, principalmente com roupas curtas, né? Porque pode estar havendo nesse momento uma infestação maior e uma maior chance de infecção. Então, agora, caso isso ocorra, é muito importante que qualquer sintoma de febre, dor na musculatura, nas articulações, prostração, manchas no corpo, o indivíduo procure um médico, fale desse contato para que as medidas cabíveis, que são solicitação de exames e início de antibiótico precoce, seja realizado. E ainda segundo o infectologista, Dr. Estevão Urbano, essa doença, se é diagnosticada com antecedência, se é tomado o tratamento, os medicamentos apropriados, ela não deixa sequelas. Segundo o Instituto Adolfo Lutz, afirmou que o óbito será investigado e as amostras ainda devem ser encaminhadas a laboratórios. A Fazenda Santa Margarida enviou hoje cedo uma nota oficial que, diante desses últimos acontecimentos, eles estão buscando maneiras de viabilizar a estrutura e as medidas para se adequar a essas necessidades e que permanecerão fechados nos próximos 30 dias. Qualquer atualização desse caso, a gente volta e acompanha aqui para os ouvintes da Itatiaia. Vamos falar do tempo aqui em São Paulo, porque aqui chove muito desde cedo e esse tempo segue até o final do dia. A capital paulista está na marca dos 15 graus. Loli, Alessandra.
Obrigado, Mariana Maneta, falando com a gente direto de São Paulo, estado onde houve o registro de vítimas da febre maculosa, ainda em caráter de suspeita, de investigação, onde teria havido a contaminação com indícios que nos permitem crer, Alessandra, que essa contaminação muito provavelmente aconteceu durante o passeio de pessoas de São Paulo na região ali do sul de Minas, região muito visitada porque faz ali divisa com São Paulo. Me lembrava aqui, Alessandra, enquanto a Mariana conversava com o doutor Estevão, a respeito de episódios semelhantes que ocorreram em Belo Horizonte. Deve ter sido ali mais ou menos quando eu vim para BH trabalhar na Itatiaia, ali na casa de 2015, 2016. Chegou a haver, inclusive, o fechamento do Parque Ecológico na região da Pampulha, para visitação de pessoas, porque muitos que ali estiveram apresentaram quadro de febre maculosa, houve mortes naquela época. Então a gente está, infelizmente, tendo o registro agora de casos que não chegam a ser novidade, já foram um problema em outros anos. Pois é, né? E até hoje lá no Parque Ecológico tem as plaquinhas, né, indicando para as pessoas tomarem cuidado, principalmente quando sentarem na grama, fazerem piquenique, que é o que realmente as famílias vão fazer em espaços assim, de área verde, e tomar cuidado para olhar, para quando chegar em casa, né, ver principalmente perna ali, onde você anda mais e senta no chão, às vezes, para retirar, porque o carrapato é pequenininho e ele fica ali durante algum tempo, dá para você retirar, mas o quadro no momento é de alerta mesmo, né, gente? Principalmente ali nessa fazenda, enfim, nesse local ali em São Paulo, para as pessoas ficarem atentas, porque são 4 casos lá já nesse local, né, de pessoas que estiveram lá, e aí acende o alerta para todo mundo, é claro, ficar de olho para as autoridades de saúde também. 1h13, a gente segue falando sobre febre maculosa, porque Minas Gerais soma 9 casos confirmados da doença, 2 mortes, as 2 registradas em Manhuaçu, na Zona da Mata. No ano passado, Alessandra, foram 27 casos confirmados, 6 mortes pela doença aqui em Minas.